Oi, pessoal aí do outro lado, para quem já conhece o canal Casa das Artes, eu sou a Micheline e eu vim direto do futuro. Sim, eu vim do futuro. Enquanto eu inventava uma máquina no tempo, eu descobri que muitos cientistas vieram antes de mim e eu não podia deixar de falar isso. Bom, então estamos em 2026 e vamos descobrir muitas coisas no canal Casa das Artes, sim, porque hoje vocês vão descobrir que antes de estarmos aqui, veio uma coisa que você vai todo final de semana? Uma vez por mês? Uma vez a cada 2 meses? Sim, o cinema veio antes da televisão, antes do computador e antes de qualquer tela que você utilize nos dias de hoje. É verdade, gente. Enquanto estava eu com as minhas anotações, pesquisando coisas, invencionices e matemáticas, eu descobri que 2 irmãos inventaram o cinema. Sim, essa telona que você vai hoje, com sons de todos os lados, 3D, óculos, avatares, heróis e muito mais. Antes de tudo isso, 2 irmãos, numa época de muitas invencionices, inclusive a das telas e das projeções, eles inventaram o cinema. Pega comigo aqui nas minhas anotações. Sim, porque não há nada que substitua a escrita manual. Não, gente, tudo que é escrito com a mão, é escrito no papel, não tem como substituir. Epa, tive que eu parar minha viagem de volta pro futuro pra voltar aqui, porque eu vi que você não se inscreveu no canal da Casa das Artes, já ativa esse sininho, se inscreve, curte, comenta, compartilha. No futuro a gente precisa dessas coisas registradas. E de acordo com as minhas anotações, 2 irmãos, os irmãos Lumière, no ano de 1895, executaram o Marco Zero no cinema. Sim, é considerado Marco Zero porque, naquela época, muitos cientistas vinham pesquisando lentes, luzes e todas as formas de invencionices que podiam acontecer naquele momento. Mas para isso, nós vamos voltar longe um pouco mais, vamos voltar ali no século XIX, que foi um século marcado por uma efervescência de experimentos científicos e tecnológicos, minha gente. Sim, era nesse cenário que os irmãos Lumière conectaram-se e começaram a pesquisar, junto ali com o Thomas Edison também, lentes, projeções, capturas para projetar imagens. E isso tudo, minha gente, era revolucionário. Nunca na história do mundo ninguém tinha visto algo projetado numa parede, no chão, numa cortina ou em qualquer outro lugar. Tudo acontecia ao vivo e a cores. Não existia forma nenhuma de se gravar nada. Bom, é importante vocês saberem que a primeira projeção ela não foi uma imagem capturada de coisas acontecendo e projetada, não. Ela foi uma sequência de imagens estáticas, de fotografias que eram colocadas num equipamento e que de tão rápido que ele circulava essas imagens, elas iam se projetando e parecendo que estavam em movimento. Parece muito maluco, não é? Mas mais maluco era a engenhoca que fazia isso. De todas essas invencionices, por que a invencionice de 1895 é considerada o Marco Zero? Porque foi o primeiro equipamento capaz de, funcionando a manivela, ele permitia, presta atenção, capturar as imagens, revelar o filme e projetar o que estava acontecendo. E isso tudo era feito à mão. O equipamento que projetava as imagens chamava cinematógrafo. E a pessoa que operava este equipamento foi chamado de cinegrafista.
E as pessoas que depois disso começaram a produzir várias imagens projetadas foram chamados de cineastas. Mas como tudo acontecia, o cinegrafista pegava o equipamento à manivela, girava em ritmo constante e não podia errar o tempo. Por quê? Existia uma lógica matemática para isso acontecer. O cinegrafista, a cada 1 segundo, precisava girar a manivela 2 vezes, para que, a cada passagem de tempo, 16 frames fossem capturados para que pudessem ser projetados. É ciência, é matemática e é muita invencionice. Bom, depois disso, outros equipamentos foram sendo feitos, inventados e muito tecnologizados. Surgiram os primeiros cineastas já nessa época, entusiastas dessas imagens sendo projetadas e causando na plateia que assistia uma emoção muito grande, nunca antes vista. Gente, os cineastas começaram a surgir em todos os cantos da Europa num primeiro momento. As pessoas ficavam muito felizes e muito entusiasmadas para irem assistir. E é aí que vai entrar a parte da arte nisso tudo. Sim, porque ciência e arte também se misturam. Thomas Edison, que não era um bobo nem nada e era um grande pesquisador, também começou a fabricar projetores para o cinema. E a tecnologia começou a se espalhar pela Europa toda. Os cineastas começaram a criar roteiros, histórias e coisas vindas das criações das cabeças deles. E é no meio disso tudo que a gente vai conhecer um cineasta que foi o grande inventor de tudo que a gente vai ver hoje de efeitos especiais. Ele se chamava Georges Méliès e ele criou um filme que você pode assistir na internet agora. Dá um Google, abre uma aba, dá um Google, você vai conseguir ver o filme. Prepare-se, A Viagem à Lua, de 1902. E ele foi revolucionário, porque foi o primeiro filme cheio de efeitos e coisas mágicas acontecendo na tela diante das pessoas, sem que elas soubessem de onde vinham ou para onde iam. E a partir daí, o cinema não parou nunca mais. Ele se tornou a 7ª arte. E é a coisa mais maravilhosa e mágica que a gente pode ter diante dos nossos olhos. Hoje podemos assistir filmes com óculos em 3D, podemos levar a família no cinema, podemos ter projetores na nossa casa, portátil na nossa mãozinha, assistindo no nosso quarto. E isso se transformou num grande movimento de artistas e atuadores dessa arte. O cinema hoje tem um papel importantíssimo. Ele pode documentar coisas, ele pode denunciar coisas, ele pode encantar você. Então, se você que está assistindo agora essa contação de histórias nessa telinha, saiba que antes de tudo isso acontecer aqui e agora, muitos pesquisadores e muitos cientistas ficaram dias e dias a dias com as suas invencionices aqui dentro da sua cabeça. Nada aconteceu do dia para a noite. Tudo foi escrito, documentado, registrado, tem matemática, tem história e tem arte. Ah, e eu de você dava um Google para saber quais são os melhores filmes brasileiros rolando nesse momento. E os melhores filmes cheios de invencionices e ficções científicas e efeitos especiais acontecendo agora. Quem sabe dessa invencionice você não resolve no cinema hoje, hein? Bom, e eu vou ficando por aqui. Dá um play no nosso sininho para você receber todas as notificações. Ah, e se você nunca viu conteúdos, eu já coloquei aqui como é que foi inventada a internet, hein? Vai lá, assiste um conteúdo antigo. Ah, e assiste os conteúdos novos que vão acontecer no nosso canal. Hoje foi dia de cinema. Amanhã eu volto com uma outra invencionice. Beijo, que eu tenho que partir pro futuro e contar que o cinema veio antes da televisão!